Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Libras. Nós iremos dar continuidade aos conteúdos relacionados à língua brasileira de sinais. Como conteúdo novo, iremos aprender os espaços e os lugares públicos e as variações linguísticas em Libras e continuar fazendo umas revisões da aula passada. Vamos revisar as disciplinas. Esse daqui é o sinal para disciplinas, certo? A mão fechada e essa daqui assim batendo. Disciplinas. Vamos lá. Artes, biologia, ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua de sinais, Libras, matemática, português, química. Vamos repetir. Artes, biologia, ciências, educação física, geografia, história, que também pode ser aqui no meio, inglês, língua de sinais, Libras, matemática, português e química. Sinais icônicos e arbitrários, certo? Os sinais icônicos são aqueles sinais no qual nós temos um referente que ele se assemelha a um objeto real. E os arbitrários, eles não necessitam desse referente, ou seja, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o sinal de copo, ele é icônico porque ele lembra um copo. O sinal de fazer, o verbo fazer, ele é arbitrário porque ele não lembra algo relacionado a fazer, certo? Podemos dizer que os sinais icônicos, eles se configuram como uma categoria baseada na plasticidade, constituindo na capacidade de um signo poder representar de maneira pictórica ou figurativa o objeto tomado como referência, que foi o exemplo do sinal de copo. E os arbitrários, cuja particularidade está no fato de não manter nenhuma relação com o seu referente. Aí nós temos o exemplo dos sinais icônicos. Telefone, borboleta, casa e árvore. Aí aqui novamente, né? Casa, borboleta, passarinho, que é o bico do passarinho, e a árvore. Aí mais um exemplo que nós temos, casa e fazer, o verbo fazer, que foi o exemplo que nós damos também. Novamente, carro, casa, telefone, agora os arbitrários, aceitar, adiar e alugar. Observe a nossa intérprete, ela está fazendo. Temos também os classificadores, que são utilizados para facilitar também a comunicação e eles se relacionam muito com os sinais icônicos, porque fazem referência ao objeto real. Aí na Libras, os classificadores, eles são as formas representadas por configurações de mãos relacionadas a coisa, pessoa ou animal, certo? Aí nós temos o classificador descritivo, que ele vai descrever a forma desse objeto, como temos o exemplo aí, a forma e o desenho de um vaso. O outro classificador que especifica o tamanho e a parte do corpo, como por exemplo, as orelhas de um elefante. O classificador de uma parte do corpo, que ele vai retratar aí uma ação de uma parte do corpo, certo? Como, por exemplo, a ação da boca do hipopótamo.
é um tipo de classificador. Um classificador que mostra a configuração de mão, que ela pode retratar um objeto, como, por exemplo, a prateleira, onde estão copos ou livros. E o próximo, que ele manipula um objeto, por exemplo, carregar um balde pela alça. O próximo também, que ele manipula esse objeto sem que haja o toque, por exemplo, acenando para alguém. E o classificador plural, que ele mostra o movimento e a quantidade de algum objeto. Por exemplo, pessoas sentadas na plateia. E o classificador elemento, que ele descreve elementos não sólidos, como, por exemplo, a água gotejando na torneira. E o classificador nome, que são aqueles que vamos fazer referência ao uso do alfabeto manual e dos números para soletrações, de siglas, de títulos de livros, de números de camisa de futebol ou a escrita de bancos também. Agora vamos aprender os lugares e os espaços públicos em Libras. O primeiro que nós temos aí é academia, aeroporto, certo? Aeroporto. Isso aqui é o sinal de avião, aeroporto. Casa. Apartamento, que nós temos esse daqui e esse daqui também. Cinema. Elevador, que aqui nós temos aí, aperta e ele sobe. Aperta e ele sobe. Escola, que é o sinal de casa, estudar. Então, escola. Farmácia, que nós podemos fazer casa ou assim, ou só assim, certo? Que isso aqui é manipulando os remédios. Feira, referente à tenda, né? Que fica ali a feira. O hospital, aqui, um em cima, um embaixo, um em cima e um embaixo. O hotel, assim, certo? Igreja, que é a casa, a cruz, certo? Casa, cruz. Lojas é uma parte da casa e o L, lojas. Rodoviária, assim, o R embaixo. É parecido com feira, só que em feira a gente não aproxima para frente o R. E rodoviária a gente vai aproximando. Shopping. Supermercado. Faz assim. Supermercado. Teatro. Agora nós vamos aprender um pouco e entender as variações linguísticas em Libras. Todas as línguas, elas variam de acordo com os usuários da sua própria língua. Por exemplo, na língua portuguesa e em outras línguas, os falantes eles são ativos, por isso que a língua ela muda, ou seja, as gírias, o modo de falar das diferentes regiões, dependendo dos seus falantes, de cada contexto também. Deste mesmo modo, acontece na língua brasileira de sinais, Libras e línguas de sinais de cada país. Temos também as variações linguísticas. Então, as variações linguísticas em Libras, elas acontecem como em todas as línguas de forma natural,
quando seus usuários entram em contato com outras formas de sinalização e fazem com que o repertório de sinais fique mais diversificado. Por exemplo, em uma de nossas aulas eu expliquei que o sinal para bom dia, aqui em Pernambuco, nós utilizamos muito bom dia. E lá no estado de Santa Catarina, eles utilizam com a alocação aqui na testa. Eles fazem bom dia. Não está errado, porque é uma variação regional. Da região de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, eles têm esse costume de utilizar assim. E aqui em Pernambuco, nós utilizamos esse daqui. Então, é preciso entender que ela vai variar de acordo com o costume de cada região e dos seus falantes. Então, aí nós temos aí duas imagens. Branco, que no Rio de Janeiro é feito assim, branco, a cor branca, e em São Paulo eles fazem assim. Por quê? Relacionado a leite, que esse é o sinal de leite. Então, no Rio de Janeiro eles fazem assim, e em São Paulo eles fazem assim. Existe aí uma diferença de regiões. Os sinais são diferentes nas regiões. É chamado de variação linguística. Aí nós temos também triste no estado do Rio de Janeiro. Eles fazem triste, em Minas Gerais também. Só que em São Paulo eles fazem triste, né? Que aí já está explicando. O sinal de triste no Rio de Janeiro e em Minas são parecidos entre si, mas diferentes do sinal de triste em São Paulo. O primeiro e o segundo são parecidos no nível fonológico. Já o sinal de triste em São Paulo destaca mais o sentido de mágoa que aqui no peito, né? Aí ele faz assim, triste. Então, existe essa diferença. Aí nós temos aí também o sinal para mais. Em São Paulo, eles utilizam mais. No Rio de Janeiro, ele só faz assim, mais. Certo? Mais. Entendeu? A principal diferença entre o sinal mais de São Paulo e o sinal mais do Rio de Janeiro é uma pausa feita no final do sinal pelos surdos do Rio de Janeiro. Então, ele faz mais. E aqui, em São Paulo, eles fazem mais. Nós temos aí também o sinal de viajar, na figura 11, viajar no Rio de Janeiro. Eles fazem viajar. Viajar em São Paulo, que aqui em Pernambuco também é utilizado esse. Ele vai fazer 3 vezes. E viajar em Minas Gerais, que eles fazem assim. Certo? Então, aí, as figuras de 1 a 13 são realizadas por Tadeu de Souza, certo? Tirando aí a referência. E é muito importante nós entendermos essa questão relacionada à variação linguística. Vamos voltar novamente aqui para treinarmos mais um pouco sobre os lugares e os espaços públicos em Libras. O sinal para lugares e espaços públicos, certo? Nós podemos fazer lugares em Libras, ou espaço, esse também é o sinal para lugares e espaços. Então, nós temos a academia, que é voltado esse sinal para a educação física também, certo? Ali você está fazendo os movimentos, academia. Aeroporto, aqui também você pode fazer o avião, então ele vai pousar. Aeroporto. Casa. Apartamento, que nós podemos fazer esta configuração aqui para cima, ou esta configuração aqui, que é as mãos assim, juntas para cima. Cinema, que é assim. Elevador, subindo, aperta e vai subindo. Escola, que é a casa do estudo. Casa, configuração de mãos de casa, estudar.
farmácia, que eu posso fazer esse daqui, observe a configuração de mãos, ou eu posso fazer casa, estudar, farmácia, peraí, deixa eu voltar, quer dizer, farmácia, que eu posso fazer casa da farmácia, do remédio, feira, que é relacionado às tendas da feira. Isso aqui é um sinal icônico, porque ele refere-se às tendas da feira, e esse daqui ao que sustenta o hospital, certo? O hotel, a igreja, as lojas, o L, rodoviária, shopping, configuração de mãos em P, as duas mãos fazendo um círculo, movimento circular, shopping. Supermercado, então a configuração de mãos é meio que em Y, só que eu vou juntar esses dois dedos aqui, vou colocar aqui junto e vou para frente, que é relacionado ao movimento de empurrar o carrinho. Teatro, aqui no rosto. Aí vamos relembrar mais uma vez as variações linguísticas, certo? Em todas as línguas, elas possuem essa variação linguística e é muito importante nós entendermos e praticarmos a Libras e sabermos fazer um estudo da língua. Não apenas aprender sinais, aprender apenas essa comunicação, mas estudar línguas de uma forma mais profunda, certo? Aprendendo e entendendo que os seus falantes, os surdos, eles têm características diferentes dos ouvintes. E nós estamos aqui sempre mostrando e repetindo e explicando a importância desse aprendizado para a nossa sociedade, pois ouvintes e surdos, eles necessitam dessa interação, porque o surdo, ele está na nossa sociedade. Então, nós ouvintes devemos aprender a língua brasileira de sinais e gerar esta comunicação. Também é uma língua na qual as pessoas, ao se interessarem, podem se profissionalizar, se tornarem intérpretes e professores. Então, existem essas possibilidades de nós difundirmos esse conhecimento, de nós expandirmos ele para toda a nossa sociedade e entendermos que cada país tem a sua própria língua de sinais, certo? E que você, ao aprender essa língua, passe a entender também a história que o surdo passou no passado, para chegar até os dias de hoje e ainda continuar lutando pelos seus direitos dentro da sociedade, lutando para ser respeitado e valorizado, e a Libras também aqui no Brasil, certo? Então é preciso entender que cada região do Brasil tem ali uma quantidade de surdos. E dentro daquela comunicação vai existir diferenças. Por exemplo, os surdos de Pernambuco, os surdos de Santa Catarina, os surdos de outros estados, cada um ali, não é que a Libras ela vai mudar, ela vai ser diferente nas regiões, mas existem as variações, certo? E ao aprender, é importante nós entendermos que um determinado sinal em tal região é feito de uma maneira e em outra região é feito de outra. E que ambos não estão errados, certo? Mas que é um costume, uma diferença de cada surdo que está em seu estado, certo? Como nós podemos citar aí o exemplo, novamente, de branco. O sinal de branco no Rio de Janeiro, eles fazem dessa maneira, que também é relacionada à cor, que nós utilizamos aqui o B de branco, e lá em São Paulo eles utilizam
esse aqui, mais especificamente no formato da mão deitada, onde leite aqui nós utilizamos esse com a mão virada para cima, certo? Aqui ela já vai estar com a mão virada para baixo. Então é muito importante entendermos essas diferenças que existem também na Libras. Então, ao aprender a história, você aprende a cultura, você passa a entender o porquê de certos costumes, de certas coisas que as pessoas surdas, elas têm. Então, vamos lá. Aqui nós temos novamente o sinal de triste, que também nós utilizamos aqui em Pernambuco, esse sinal de triste, que utilizamos a expressão facial, certo? De triste, de tristeza. Então, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, é utilizado esse sinal aqui, certo? Esse sinal aqui de triste, só que em São Paulo ele é utilizado dessa maneira aqui, que faz essa referência ao sinal de mágoa, uma coisa ruim, uma coisa triste, certo? Então aí também vai depender do uso da expressão facial, que também é um fator gramatical de extrema importância para essa comunicação. Porque sem as expressões faciais e corporais, como é que nós vamos entender todo o processo que as pessoas surdas e os ouvintes e os falantes da língua brasileira de sinais querem nos mostrar? Então, existe um conjunto, são elementos, é um elo. Além de eu saber os sinais, eu tenho que saber o contexto e utilizar ele dentro daquela perspectiva. Por exemplo, utilizar a expressão facial, a expressão corporal para expressar o que eu estou sentindo ou expressar o que eu quero passar, o que eu quero dizer. Então, é importante o uso dessas expressões faciais para que você possa entender todo esse processo comunicativo. Aí também nós temos a figura aí, 6 e 7, do sinal de mais, certo? O sinal de mais também que não é muito utilizado, mas ele é o sinal, certo? Mais em São Paulo, então, mais. Então, a gente utiliza também a expressão facial, mais. E no Rio de Janeiro, eles já fazem, né, aqui uma pausa, que a principal diferença, ela está entre essa questão da pausa feita pelos surdos do Rio de Janeiro, que em São Paulo já não é feito dessa maneira, é diferente. E aqui em Pernambuco nós também utilizamos esse sinal de mais. Esse aqui é porque. Veja que já tem a mesma configuração de mãos, mas porque também. E também pode ser utilizado assim. Então aí você já aprende 3 sinais. Mais, porque, também. Então, existe essa diferença de regiões. Cada região vai apresentar uma diferença no seu sinal, na execução do seu sinal, desde que o contexto ele seja o mesmo, não afete o contexto. Então, é preciso nós, ao estudarmos, entender essas diferenças. E temos também aqui o sinal de viajar, certo? Que nos 3 estados eles têm aí uma diferença. No Rio de Janeiro, ele vai fazer assim, que é como se desse a entender que parti, viajei. E em São Paulo, ele faz 3 vezes o movimento. 1, 2, 3, de viajar. 1, 2, 3. Que também é um sinal utilizado em Pernambuco, esse daqui, certo? E em Minas Gerais, eles utilizam esse daqui, que é como se fosse viajar. Percebam que o espaço, certo? É o mesmo. Então, se ele faz viajar no Rio de Janeiro para cima, eu utilizei esse espaço neutro aqui. Então, ele faz em São Paulo viajar e em Pernambuco também. Então, eu utilizei esse mesmo espaço daqui. E em Minas Gerais, ele vai fazer para cima, então eu utilizei esse mesmo espaço daqui. A diferença está de região para região e de configuração de mãos, de sinais, de costumes que se diferenciam dos surdos de cada região. Então, é muito importante nós estarmos aqui discutindo e aprendendo mais uma vez
sobre a língua brasileira de sinais, essa língua que, como todas as outras, sofre variações, tem suas mudanças, pois os seus falantes eles são ativos e participantes dentro da sociedade. Então, com o avanço das tecnologias, com o avanço dos estudos relacionados à educação de surdos, a Libras, então esse conhecimento ele vai se aprimorando, ele vai se desenvolvendo e ele vai se expandindo. E surgem aí sinais novos, como surgiu do ano passado para cá, de 2020 para 2021, a necessidade de se criar um sinal para a live, que foi algo novo que surgiu na pandemia. Então, nós temos esse sinal aqui para a live e esse daqui também. Esse daqui também, certo? Para a live. Então, eles utilizam esses sinais, certo? Para nos mostrar essa diferença, nos mostrar que a língua ela é viva, os seus falantes são participantes, certo? E por essa necessidade do exemplo que nós damos aqui agora, de live, surgiu a necessidade de criar esse sinal para facilitar a comunicação, e aí ele foi se expandindo, certo? E hoje nós conhecemos o mais utilizado. Por que esse sinal? Porque existem aquelas colunas assim, né? Que ficam as telinhas, então ele fez assim, eles criaram, né? Essa configuração de mãos assim, live. E também esse que é o L, né? E esse daqui, que é relacionado também, certo? Então, já existe 2 sinais para a live, esse daqui. Então, cada região, ela vai se adequar à sua necessidade. Então, isso é muito importante. E eu convido vocês novamente para a gente continuar essas aulas, para vocês aprenderem mais sobre a educação de surdos, sobre a Libras, esse conhecimento que está gerando, está crescendo, está se difundindo dentro da nossa sociedade, certo? E você passa a entender e aprender também a história do surdo no passado, suas lutas, suas conquistas, suas vitórias e ainda a continuidade da questão dos seus direitos, como nós podemos citar também que eles estão lutando pela legenda nos filmes nacionais, que é algo que eles estão lutando recentemente, os surdos, certo? E também nós temos algo que está crescendo no cinema, como a participação numa série de uma surda que está protagonizando aí também uma série da Disney, certo? Que está surgindo. Novamente eu vou fazer outras pesquisas e trazer para a gente estudar um pouquinho e entender, porque isso é muito importante, esse crescimento, essa difusão da língua de sinais, é mostrar esse papel do surdo, que ele também é um cidadão, que ele participa dentro da nossa sociedade, que ele está junto conosco. E nós, ouvintes, estamos também aprendendo a sua língua para que haja, de fato, essa comunicação, para que haja a expansão desse conhecimento, que ele chegue também nos outros espaços, como nas escolas, que futuramente nós possamos ter Libras como uma disciplina escolar, assim como o inglês é importante nós também falarmos que ele é uma disciplina escolar, então nós também queremos a Libras como uma disciplina nas escolas, porque os surdos, eles existem, eles fazem parte da nossa sociedade, então seria algo extremamente importante o uso da Libras dentro da escola, o conhecimento dessa língua para os ouvintes. Esse aprendizado é importante e nós sonhamos com essa sociedade verdadeiramente inclusiva, onde todos os espaços possam contar com pessoas que saibam se comunicar, pelo menos a comunicação básica, para poder conversar ali em Libras, com o surdo, saber ajudar, saber entender o que ele está falando, o que ele está querendo expressar, certo? Então, essa é a sociedade que queremos, Libras nas escolas, para que esse conhecimento ele seja difundido realmente dentro da sociedade, para que saiam dali também profissionais, intérpretes, professores, para que, de fato, nós possamos ter um futuro, uma sociedade realmente, verdadeiramente inclusiva e acessível a todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela aula, convidar vocês para a próxima. Um abraço sinalizado e é isso.